Continuando com as nossas pequenas reflexões sobre o tema de aprofundando as perguntas, hoje eu queria compartilhar com vocês algumas ideias a partir do texto do capítulo 3 do livro de Gênesis. Este capítulo 3 de Gênesis é o momento da queda. É o momento em que o homem faz a opção de não confiar naquilo que Deus tinha dito e desobedece ao seu comando e come do fruto da árvore proibida. Este fruto, na temática bíblica, faz com que o homem passe a ter consciência do bem e do mal. Né? Então ele se vê nu, ele se percebe nu, né? O que é uma metáfora da sua vergonha diante de Deus. E quando eu digo homem aqui, estamos nos referindo à humanidade, homem e mulher, né? Ambos feitos em imagem e semelhança do Criador. E então, neste momento, aparecem três questões fundamentais que são trazidas pelo próprio Deus. Nós sabemos da narrativa bíblica que havia uma prática da amizade entre Deus e o homem naquele período pré-queda, em que todos os dias, na viração do dia, é poético, é bonito isso, na viração do dia o Senhor vinha até o jardim, que é o lugar onde o ser humano usufruía de todas as bênçãos, de tudo que Deus havia feito para ele. E na viração do dia, então, no final da tarde, ele vinha para conversar, para saber como é que o dia tinha sido, como que estava o ser humano. E isso fazia esse elo de comunhão entre o divino e o humano. Pois bem, naquele dia fatídico, né, da queda, naquele momento em que a coisa vai por água abaixo nessa relação, há o relato entre os versículos 8 e 13 do capítulo 3 de Gênesis, de que Deus faz exatamente o que ele sempre havia feito. Né? Então nós aprendemos aqui que a entrada do pecado, o erro, né, a escolha equivocada do ser humano em não ouvir e não confiar na palavra de Deus, não muda absolutamente nada em Deus. Deus continua sendo o mesmo, ele faz a mesma coisa, ele continua vindo até o ser humano, buscando a sua comunhão, buscando a sua presença. Quem muda nesse processo de pecado é o ser humano. O ser humano é que vai se esconder dessa presença. Ele, diz o texto, a poesia bíblica nos diz que ele vai e se esconde em arbustos, arbustos da sua própria vergonha. E aí três perguntas aparecem. E é nesse sentido que eu queria hoje compartilhar com vocês sobre esse aprofundando as questões. Essas três perguntas são perguntas que vêm falar ao nosso coração hoje. E temos meditado sobre esse tempo de pandemia como esse momento de oportunidade para a gente aprofundar esses questionamentos dentro de nós. Né? Então são as seguintes as três perguntas. A primeira, onde você está? Deus chega no jardim e pergunta para Adão e para Eva, onde vocês estão? A questão que podemos aprofundar nesse tempo de incerteza, de dúvida, de medo, né, insegurança quanto ao futuro, onde é que você está? Onde é que você estava quando o mundo corria solto, quando as coisas iam se atropelando numa vida louca, né, do tempo antes dessa pandemia, antes de que nós tivéssemos essa oportunidade de perceber o que está acontecendo? Onde você está? É que nós seguimos sem rumos, sem entender que os rumos das nossas escolhas, que o resultado das nossas escolhas pode trazer consequências devastadoras. Talvez vínhamos andando sem perceber que esses resultados afetavam nossos relacionamentos, nossa família, nossos filhos ou nossos cônjuges, ou desprezavam os nossos pais. Então, onde você está? Aproveite para pensar nisso. Onde é que você estava? Como é que estava o seu coração? A segunda, quem te fez saber essas coisas? Essa é a segunda pergunta que Deus faz. Quem te fez saber que você estava nu? Quem te fez saber da tua vergonha? Nós vamos seguindo os rumos dessas escolhas e somos capazes de chegar até as estrelas e de criar a inteligência artificial
mas não somos capazes de olhar do lado a dor do outro. Nesse tempo em que somos obrigados a parar, podemos aprofundar nossas reflexões para enxergar o outro, aqueles que sofrem, aqueles que precisam ter empatia com a dor alheia, coisa rara no nosso país hoje em dia. Né? Empatia, sentir a dor do outro. E a terceira pergunta que vem e nos confronta nesse processo é: o que é isto que fizeste? O que é isto que fizeste? Meus irmãos, minhas irmãs, se nós não aprofundarmos a nossa reflexão nesse tempo em que estamos caminhando do isolamento para a produção de uma solidão ou de uma solitude saudável que nos leve à reflexão, mas se essa reflexão não nos levar à pergunta: que é isso que estamos fazendo da nossa vida? E como podemos mudar isso? Né? Esse tempo deve ser aproveitado para isso. O que é que estamos fazendo e como podemos mudar isso? Se não aproveitarmos esse tempo para esse tipo de reflexão, o sofrimento pelo qual temos passado, toda a humanidade, e nós pessoalmente, de nada valerá. Então, hoje eu queria terminar com uma leitura daquele livro que eu apresentei para vocês na última vez, o Knowing, Crescer, os 3 movimentos da espiritualidade. E eu queria ler esse trecho onde ele, falando sobre observar os sofrimentos, não como castigo, não como resultado apenas de pecado, são também, mas se você conseguir olhar para isso, não como empecilhos, mas como oportunidades de crescimento, então talvez o sofrimento possa produzir em nós algo de positivo. Então talvez a nossa vida possa ganhar com esses estados. O texto do Noé diz assim: se tivermos essa consciência e se aprofundarmos nossas questões quanto ao sofrimento, talvez isso produza em nós algo de positivo e, abre aspas, então nossa vida seria sem dúvida diferente, pois o destino seria uma oportunidade, as feridas seriam um aviso e a paralisia seria um convite para buscar fontes mais profundas de vitalidade. Então, podemos procurar esperança em uma cidade que chora, em hospitais incendiados e em pais e filhos desesperados. Então, podemos afastar a tentação do desespero e falar sobre a árvore fértil enquanto testemunhamos a morte da semente. Então, sem dúvida, podemos escapar da prisão de uma série anônima de eventos e ouvir ao Deus da história, que nos fala no centro de nossa solidão e responde a seu sempre novo chamado, a conversão. Se não passarmos deste tempo de isolamento e de sofrimento, sem refletir sobre essas 3 perguntas: onde você está? Quem te fez saber essas coisas? Que é isto que fizeste? Então teremos perdido uma grande oportunidade. Mas que Deus nos abençoe para que façamos assim. Continuaremos com essas conversas. Um grande abraço.